Fala pessoal, bacana, estamos ao vivo novamente. Gente, deixa eu falar, vou tomar um Gardenal pra mim ficar calmo hoje, que eu fiquei nervoso aqui referente a essas demandas que vem acontecendo. É muita coisa negativa pra atrapalhar a gente. Mas vamos lá, estamos ao vivo. Tá tranquilo aí, produção, agora? A imagem? Estamos aí novamente voltando. A produção tá falando que tá tranquilo. Gente, peço desculpa, 20 minutos só pra corrigir aqui. E peço desculpa novamente. Vou ter que voltar do zero aqui com vocês, tá bacana? Pido desculpa aqui, a Ângela novamente, cobrou novamente do som. José, muito desculpa aí, para nós ganhar um tempo aqui. Estamos aqui de frente com o antes presidente dos profissionais, que é os enfermeiros. E estamos também aqui com a Jennifer, dos psicólogos. Voltando aqui, eu tenho como tratar com a senhora, doutora, porque eu tô ficando nervoso. Toda vez que eu venho pra cá, dá problema, eu tenho que ficar nervoso. Você aplica a injeção em mim aqui, vê se eu fico calmo, porque eu vou falar pra vocês, né? Mas enfim, antes, nós ouvimos aqui você falando sobre as situações que vem acontecendo no enfermeiro e a doutora também falando um pouco. A primeira pergunta eu queria deixar claro para a senhora responder para os nossos ouvintes que estão aqui ao vivo. Qual é o atual cenário da saúde mental dos profissionais da segurança pública de Minas Gerais? Quais são, duas perguntas, os principais fatores que levam ao adoecimento desses profissionais, doutor? Tipo assim, a segurança pública hoje está sendo atacada como assédio moral muito grande. Isso está causando um transtorno imenso referente ao cenário da saúde mental das pessoas. E o que levam isso a acontecer para que as pessoas estão cada dia mais pegando testados médicos, ficando doentes, e assim está tendo o adoecimento da classe toda. Quais são o atual cenário hoje que a senhora enxerga o fator disso? No serviço público em geral, mas na segurança pública tem sido algo, né, constante aí, muitos suicídios, né, Anderson, e as nossas equipes atendendo assim muitas demandas mesmo de adoecimento em questões de saúde mental, e realmente muitos devido a assédios, né, morais e sexuais no trabalho. Então nós temos tido essa demanda. Tem uma pesquisa aqui da UFMG que traz, né, 55% em 2023, né, o dado que a gente tem, 56% dos afastamentos, né, dentro do sistema prisional foi por causa de adoecimento devido a questões de saúde mental no trabalho, né, adoecimento por causa do trabalho. E 11% não se afastaram porque não solicitaram o afastamento. Então, mais 11%, né, que teria sido afastado, mas às vezes até o afastamento gera também assédios aí morais e problemáticas dentro do trabalho. Então a gente sabe que o trabalho é estruturante, né, na nossa sociedade, e isso está num ambiente onde a própria gestão, né, ela faz esses assédios, mas que também não tem um ambiente um ambiente que possa proporcionar, né, o atendimento certo e um trabalho eficaz. Isso também adoece. E nós lidamos com isso, né? Os nossos profissionais estão em ambientes insalubres de trabalho. E isso diz muito. Não só os policiais, por exemplo, que estão na rua e a gente sabe desse contato, né, com a violência, essa exposição constante, ela faz com que essas pessoas realmente adoeçam, mas os outros ambientes também, de dentro, por exemplo, do sistema prisional, né, são ambientes extremamente adoecedores. E aí vem a outra questão, né, Anderson, que é a sobrecarga das nossas equipes multiprofissionais. A sobrecarga ela é imensa, né? Eu até compartilhei com o Anderson alguns dados. A gente tem, no sistema prisional de Minas Gerais, nós temos apenas 223 psicólogos e 248 enfermeiros. Você está falando dentro de Minas Gerais inteiro, todas as unidades prisionais? Isso engloba também o sócio educativo, antes?
engloba todo o sistema prisional. Segurança pública. Isso, segurança pública. Segurança pública geral do prisional. Do prisional. São quantos? 220? 223 Então, psicólogos falando... e 248 enfermeiros. Então nós estamos falando, ambos estão na margem iguais praticamente, nós estamos falando de 60% que está faltando hoje dentro, mais ou menos, mais de 50% de profissionais faltando nessas pastas da segurança pública do prisional, é isso? Então, quer dizer, isso é uma falta de respeito muito grande com o profissional, que acaba sobrecarregando vocês todos também, né? Uhum. A gente pegar a situação da enfermagem, assim. Em 2014, 2015, saiu uma pesquisa da Fiocruz juntamente com o COFEN, né? Eu sempre gosto de falar dessa pesquisa porque ela deixa claro para nós qual que era a situação em 2015 dos profissionais de enfermagem, né? Ali nós já tínhamos ali 70% das pessoas não se sentia seguro no ambiente de trabalho, né? Passado isso, né, essa pesquisa chegou e ninguém fez nada, né? Nem sindicato fez nada, nem Corém fez nada, nem COFEN fez nada, assim, que deveriam fazer, né? Que é responsabilidade nossa, né? Nesse caso, não só do sindicato, mas também como todas as entidades. Passado isso veio a pandemia, né? Ou seja, que lesionou muito mais a saúde dos nossos profissionais, né? A gente sabe que nós ficamos aí, o enfermeiro saía para trabalhar, não sabia se voltava para casa. E nada foi feito. Então, se a gente parar para pensar, se em 2015 a saúde mental já não era boa, veio a pandemia que piorou, depois veio a dengue. Então, assim, e com isso tudo, o que nós tem acompanhado, um pouco antes da pandemia, nós tivemos algumas denúncias do sistema público de saúde, do sistema público da segurança, sobre qualidade, condições de trabalho realmente. Salas de atendimento da enfermagem que era realmente assim, quase como uma masmorra, realmente não tinha, era no contrapiso. Então, assim, situações realmente colocam em risco. E o profissional ele fica refém, como bem disse a Jennifer, de fazer qualquer tipo de denúncia também. Então, assim, até mesmo a gente conseguir essas fotos, porque a gente não tem acesso, né? Lá dentro, realmente, por mais que seja sindicato, a gente não consegue ter acesso. A gente conseguiu algumas fotos, fez alguns ofícios, né? Só que depois veio a pandemia. Então a gente precisa retomar novamente essa batalha de novo. Essa luta, né? Porque senão o que acontece? E quando a gente fala do profissional, é aquele profissional que está ali naquele momento, mas que ele sai dali e vai atender a gente lá no hospital. Lá no Mater Dei, né? Lá na Unimed, ou até no próprio SUS. Então, assim, a condição de trabalho para ele ali, que ele tem uma saúde mental boa, vai repercutir a nós. Que muita gente fala, não, mas eu não sou preso, não. Que se lasca quem tá lá. Não, mas aquele cara que tá atendendo lá, que tá numa condição subhumana, é o que vai te atender lá no seu hospital particular. Então as pessoas não conseguem ver isso. Então a gente tem que começar a fazer esse debate, que o problema que tá lá hoje é de todo mundo, não é só do profissional que trabalha, não é só do peso que tá ali, que tá na condição de atendimento. Mas que sim, aquele cara sair cansado ali vai nos atender. E é onde que acontece os erros, que somos seres humanos, né? Então, essa pressão psicológica, tanto de agressão física, sexual, isso tudo influencia no atendimento, né? Que às vezes acontece até as agressões, que hoje infelizmente a gente tem visto muitas agressões a profissionais de saúde ou qualquer outro, né? Não só o psicólogo, enfermeiro, mas médico, qualquer um está sendo agredido aí, a gente não entende por quê, né? Essa área que ela é bem complicada, né? Antes, na verdade, eu fico preocupado. Eu falei isso, mando recado, falei isso, mandei para o vice-governador, eu mando para algumas pessoas sobre isso. A segurança pública, algumas pessoas não sabem que o enfermeiro sai para trabalhar e a psicóloga sai para trabalhar com a intenção de ajudar um próximo. Porque vocês estão saindo para ajudar uma pessoa que está precisando ali de aquilo. Seja psicólogo, a pessoa que quer suicidar, a pessoa que quer morrer, aí a pessoa para na mão do enfermeiro, você tem a responsabilidade de não deixar o cara se contaminar mais com problemas psicológicos, porque você tem que cuidar do cara até para aplicar uma injeção. Eu mesmo morro de medo de injeção, se é normal, mas eu quero deixar claro o seguinte, é ser humano que está ali atrás, é pessoas, pai de família, às vezes um ano sai de casa trabalhar, ou outros enfermeiros da sua categoria, com a intenção de vir embora para casa. Mesma coisa psicólogo. Então fique claro, vocês aí, que a importância é muito grande, o apoio das pessoas dá para vocês que estão dentro desse âmbito de respaldo à vida. Não seja só o recuperando da justiça, que é o preso, ou o policial penal, ou o policial militar, são seres humanos, né? Dependente de qualquer coisa. Eu acho que é muito importante, sabe, Júlia, a gente
entender que nós somos todos profissionais dependentes uns dos outros, né? E aí, quando a gente está falando, por exemplo, aqui no Atlas de Violência 2024, saiu o dado de que mais policiais, né? Mais policiais perderam suas vidas em 2023, né? Porque o de 2024 fala de 2023, mas nós vimos o cenário também de 2024. Mais policiais se suicidaram do que foram vítimas de crimes violentos letais. E aí a gente pensa, quem são esses, quem vai atender, né? Esses policiais são os psicólogos, são os enfermeiros, são os assistentes sociais, né? Então a gente tem feito esse movimento mesmo porque nós dependemos uns dos outros. E no estado de Minas Gerais, o nosso governo ele tem fechado completamente os olhos para isso, né? Completamente para as equipes que atendem os servidores públicos. Nós temos um concurso aí no sistema prisional de 2013, 2014. Nós temos na Polícia Civil um concurso que venceu e os profissionais não foram nomeados, não foram recompostos, né, a força de trabalho. Então, disse muito sobre a questão do atendimento em saúde mental dos servidores públicos. Mas as nossas equipes de saúde, elas estão completamente defasadas e precarizadas nesses espaços. E não só dentro das polícias, né, Anderson? Mas nós temos, por exemplo, o IPSENG, que está sofrendo ataques constantes do nosso governo. A gente tem feito uma luta muito grande. Até para as posses fechando, né? O IPSENG virou um cartel entre que o governo responsabiliza claramente terceirizar as coisas, acabar com o IPSENG, não sei o quê. Agora a pergunta que eu quero deixar claro, nós temos quantas pessoas aí ao vivo agora com a gente? 1978 pessoas e 106 com marcação de gostei. Charles Magalhães de Araújo, boa noite. Ô Charles, um abraço, meu amigo. Agora tá tranquilo aí o áudio para vocês, bacana. Um abraço, Ângela, novamente, boa noite. Então, deixa claro, a responsabilidade, traz a câmera para mim aqui, o governador de Minas Gerais, é o seguinte, ele tem que tomar responsabilidade, porque ele é governante. Ele vai passar, ele vai embora. E os profissionais vão ficar. Exatamente. Então o Romeu Zema, eu falo por mim que eu coloquei o cara nas carreatas nossas de políticos. Ele tinha 3% de sessão de voto, cobramos dele justamente. Falei, cara, eu preciso que vocês defendam a pauta do funcionarismo público. Seja ele o psicólogo que está lá dentro, seja o enfermeiro, seja o policial. Então, isso é vergonhoso em ver um governo de Minas Gerais deixar as mínguas vocês que fazem parte da Comissão de Segurança Pública dentro de Minas Gerais. Uma psicóloga que sai de casa com vontade de cuidar de vidas acaba prejudicando o psicológico, até o estado emocional seu. Então a pergunta é, hoje com a falta que tá, vocês estão desdobrando os serviços, mas isso a causa também afeta, é óbvio, não sei se você possa falar isso descarrega dentro da sua casa, vocês acabam tendo problemas dentro de casa com essa falta de compromisso do governo prejudicando vocês profissionais? Com certeza, né, Júlio? A gente recebe, eu deixo para o Anderson também falar da categoria dele, mas da psicologia a gente recebe muitas denúncias, né, de assédios. E quando esses assédios e a sobrecarga de trabalho, né, e o assédio envolve isso também, né, essa sobrecarga, porque é uma tentativa sempre de ajudar o outro. Nós, dentro das equipes que atendem os próprios policiais, né? São equipes mínimas, insuficientes, e aí chega uma notícia de um suicídio, esse profissional de psicologia, esse profissional de saúde, esse enfermeiro, também sente essa carga, né? Essa carga de responsabilidade. Então, é sempre essa tentativa de fazer o melhor. Isso vai para dentro de casa, com certeza. O afastamento do trabalho também prejudica muito, né? Nós sabemos disso. Então, tudo que acontece no trabalho, sim, influencia não só na família, mas em toda a comunidade. Nós tivemos relatos aí de enfermeiras, teve assédio moral muito grande em Piuí, por exemplo, né? Nós tivemos uma enfermeira que chegou ao passo de perder até quase as vistas por causa de pressão psicológica, etc. Foi afastada. E tivemos também uma psicóloga também da unidade de Machado, aonde que foi perseguida e é perseguida. Eu dou todo apoio para essa psicóloga. Deixar claro que a responsabilidade hoje, fique claro, a imagem chegou para mim, né? Fique claro, puxa a imagem mais perto um pouco, pessoal. Fique claro que o governo do estado e o secretário que está hoje, secretário Rogério Greco,
tem que tirar a barbinha deles lá, dos 4 cantinhos que eles estão vivendo, e tomar forma dessa tanto de denúncia que vem acontecendo com vocês, dentro de Minas Gerais. Então eu bato 24 horas, os ofícios, e eu e o secretário atual hoje estamos de pendurar na justiça. E ele me processa, eu vou lá para a defesa, e nós vamos para cima. Porque ele, na função hoje, a incompetência dele para ser secretário, ele deveria, no mínimo, ver que o profissional da segurança pública, quem está falando é Júlio Costa, que o profissional, como a psicóloga, como o enfermeiro, não é capaz de ficar trabalhando, ralando, sofrendo assédio moral, assédio sexual, e o governo sequer dá um apoio moral para isso, e além de tudo, sobrecarga em cima de vocês. E o pior, se tem que ter 2 profissionais, tem 1. Se tem que ter 3, às vezes tem 1. É um absurdo. Então, antes, na área de enfermagem, você já deparou com a situação mais crítica referente ao caso de enfermagem hoje? Porque nós temos muitos desvios de função também. Sim. Uma coisa que eu queria deixar claro. Policiais penais. Você fez concurso para polícia penal. Você não fez... Eu cansei de falar, em 2001 eu brigava já com isso. Eu vi que agora chegou denúncia para mim. O que tem de policial penal que recebe o salário 2, 3 vezes mais do que o enfermeiro, mais do que a psicóloga, tá lá entregando remédio, sentando a bundinha dentro da enfermaria, tomando um ar-condicionado quietinho, tomando o espaço que deveria ser do enfermeiro e ser do psicólogo mensalista. Então, esse desvio de função também prejudica muito, né? Porque acarreta nos cofres públicos também. Sim, eu queria voltar só um pouquinho na questão dos equipamentos públicos, né? E que as pessoas têm que entender que quando fala público é de todo mundo, né? A palavra é clara, né? Acho que se é público é de todo mundo. E a prática de tentar precarizar isso, para mostrar que isso não funciona, a gente sabe que isso é mentira, que isso funciona. Né? O SUS funciona, o sistema público de segurança funciona. Tem erros, lógico que tem, né? Mas ele funciona e até hoje nos dá uma segurança. Então, essa questão de precarizar para tentar terceirizar, isso assim, eu entendo que isso não é bom para a população e também não é bom principalmente para os trabalhadores que serão terceirizados de uma forma cruel, né? Indo na questão da saúde, né, dos enfermeiros, realmente, como eu falei, já vem de anos já essa questão da saúde mental não está dessa forma, não está bem. E o que acontece? Quando chega a sobrecarga de trabalho, realmente, isso impacta muito na vida, no atendimento, isso impacta muito na questão do uso abusivo de drogas, listas, né, de medicamentos para dormir, medicamentos para ficar acordado, plantões, dobras de plantões. Então, assim, isso tudo leva a um momento que a pessoa não aguenta. Vou te contar um caso de uma amiga minha que se suicidou há pouco tempo. Ela trabalhou o dia todo, passou na farmácia, pegou dois sorinhos de 250 ml, foi para casa, colocou insulina, colocou na veia e suicidou dentro de casa, com uniforme. Isso é um absurdo, né? A pessoa nem tirou o uniforme, já trouxe para a E responsabilidade depois do de carro. 2 dias que eles foram lá saber o que tinha acontecido com essa trabalhadora. Então, assim, a gente vê, lógico que são casos e casos. Isso a gente vai falar de vários casos, tem muitos casos de suicídio, infelizmente. Tanto psicólogo, médico. Só que tem aquela questão da gente falar, não pode falar que a rede social vai barrar isso, vai falar que, assim, derruba. Se a gente não falar dessas questões, a gente não vai chegar tocar no ponto da ferida, que é importante. A gente tem que falar, a nossa sociedade ela está adoecida, os nossos trabalhadores estão adoecidos, e quem deveria tomar conta de nós, que é o governador, infelizmente fecha o olho para isso. Né? E não é só o governador, a gente fala do governo geral, o governo federal também tem que cuidar dos seus servidores federais, que são da mesma situação. Esse desgaste emocional e físico acaba trazendo grandes transtornos para vocês, que é da pasta. Sabemos também até a própria, uma simples coisa, uma alimentação que hoje tem uma denúncia muito séria, a alimentação dentro do presídio da segurança pública. Não sei se vocês comem a mesma alimentação que os policiais comem também, vocês alimentam a mesma situação, tudo. Isso causa um transtorno muito grande também, psicológico também dentro do servidor. Vocês têm relato que psicológica na área sua da psicologia, você acha que isso afeta, doutora? No caso, por exemplo, os agentes estão passando muito com tribulações de comida com bicho, comida com alimentação precária, os caras não estão alimentando. Isso é um caso também que falta um pouco, que o Estado está prejudicando as pessoas com isso?
Eu gostei da sua forma de minimizar um pouco. Porque eu não queria falar. Achei que você ficou mais calmo, sabe? Acho eu não que queria a gente falar dialogando aqui ficou mais calmo, né, Anderson? Um pouco. Prejudica um pouco. Então, Júlio, é assim, né? É completamente revoltante, na verdade, o que está acontecendo. Eu tenho uma experiência de conviver com uma pessoa, né, que trabalhou e que trabalha para uma das empresas terceirizadas que produz esses alimentos em algumas regionais de Minas Gerais, né, que a gente sabe que tem uma divisão aí. E vai muito disso, a questão da precarização e da terceirização, ela é tão grave que precisa realmente dessa fiscalização. A gente tem histórias, né, por exemplo, dessa pessoa com quem eu convivi, de que ele chegou em algumas cozinhas e fez uma coisa extraordinária, assim, de mudar as coisas lá dentro, mas a gente sabe que essa terceirização, né, dessa alimentação também prejudica demais os nossos servidores, prejudica a nossa população, né, as pessoas que estão em situação lá de cumprimento de pena. E eu penso assim, né, o nosso governador, eu não posso entrar em algumas coisas, não, Júlio, como você entra, assim, mas assim, o nosso governador, ele faz algumas propagandas, né. Então, assim, é muito fácil. Eu sei que você, como hoje atuante, como profissional, desculpa te cortar, mas eu posso falar um pouquinho para você. É um governador irresponsável, um governador que está se lixando para a segurança pública, um governador de estado que achou que o mimimi dele, que a mosca azul picou o Romeu Zema. É o seguinte, ele entrou, eu falo que é uma propriedade, porque eu fui o homem, primeiro que sentei com o Romeu, e tratei ele como homem, nunca me deu uma bala, que eu nunca pedi, não aceito. Nunca fez nada por mim, gastei centenas de dinheiro para apoiar um governo, porque nós tínhamos duas épocas. Ou apoiavam alguém que levava ferro, ou apoiavam um novo governo. Aí nós apostamos num governador que tinha 3%. Se um cachorro se candidatasse, doutora, para entender como que é o foco, naquela época, ele era eleito a governador. Então o Romeu surfou naquela onda, prometendo o que nós cobramos dele. Não, eu vou só apoiar, segurança pública, vai ser isso, reforma. Fez tudo ao contrário. Então, governador, quem está falando para o senhor aqui é o Júlio Costa. Nós temos uma psicóloga aqui do lado que ela não pode falar o que ela pensa. É óbvio que nós temos vontade. Fala assim, a vontade que eu tenho, governador, vontade é de enfiar isso sua boca adentro, enfiar na sua garganta abaixo. Mas calma, governador, é só vontade, porque nós não podemos fazer, que é até crime, né? Mas é só a vontade. Mas a vontade que eu tenho é de enfiar. Mas a vontade que uma psicóloga tem de trabalhar, de exercer sua profissão com dignidade, pode abrir a câmera, produção. E um enfermeiro tem, quando vê uma vida ceifada, quando vê uma pessoa morrendo, quando não tem um apoio de governo, isso é muito sério, doutora. Então nós temos que falar da César, que é de César. Se tivesse um governador competente, que tivesse uma assessoria dele competente, uma saúde servidor competente, tivesse pessoas que tratassem e auxiliassem a senhora, auxiliassem o nosso chefe aqui do sindicato dos enfermeiros, não estava o que está tendo. Então, doutora, voltando ao seu raciocínio que você está falando, se eu for falar aqui, eu vou descer o pau no governador, porque é um cara que está sendo nota zero na parte de segurança pública. Sim, mas é isso, a alimentação ela é fundamental, ela é básica, ela é constitucional, né? E infelizmente até nisso, até no básico, o nosso governo ele está sendo precário. Nós temos, Júlio, hoje é formado e vai ter uma primeira reunião aí de posse, inclusive da coordenação, é um fórum mineiro de defesa das atividades de técnicos e especialistas penais. Isso também é algo histórico, né, puxado aí pelas categorias de saúde, né, e está sendo essa semana, né, nós vamos ter, né, representantes de várias categorias aí, isso é inédito. E eu acredito que, né, a força de todo mundo junto, a gente consegue falar mais alto. Diante do cenário que a gente enxerga nessa Minas Gerais, mesmo gritando, nós não estamos sendo ouvidos. Mas a gente espera que possa começar a mudar as coisas. Nós temos apenas 2 anos para que o governo se tentasse corrigir o que não fez desde 2018 até hoje, na segurança pública.
Mas deixar claro para a senhora, doutora, eu tenho certeza absoluta que muita coisa irá acontecer. Porque é aquilo que eu falei, governança passo. Mas eu vou querer ler uma pergunta aqui, talvez a senhora pode responder, e o nosso amigo. Júlio Costa, boa noite. No sistema prisional, após o policial passar em perícia, é sugerido pela central de perícia à saúde do servidor, que o policial penal entregue sua carteira de identidade de polícia penal. Júlio, e aos participantes do programa, isso abala mais ainda a saúde do policial? Júlio, a pergunta que fica é essa. Ele não deixa de ser policial quando está doente, se recuperando. Júlio, imagina se ele, em alguma ocasião, ter de se identificar em uma operação da Polícia Militar ou Polícia Civil, como vai justificar que é policial? Imagina se ele for ao seu banco e tenta fazer um empréstimo, e ele vai ter de levar o contra-cheque. Será que a diretoria da saúde do servidor não vê isso e mais coisas? É incrível o que fazem com a segurança pública. O sistema prisional adoece a classe e na hora do apoio tem isso tudo acontecendo. O que a nobre doutora tem a dizer sobre isso? Ele está dizendo o seguinte, doutora, que eles recolhem a carteira do funcionário público, policial, com problema com afastamento, saúde, etc. E isso abala alguma coisa psicológica do polícia, alguma coisa também? Olha, eu acredito que tudo isso abala, né? Tudo, você pensar assim, uma Pode carteira passar em profissional, né? Então você está tirando uma legitimidade aí desse profissional. Uma das coisas que está acontecendo hoje e que eu tenho acompanhado é o sistema prisional, a gestão, tentando fazer com que nossos profissionais exerçam funções que não são deles, ou até assinem documentos que eles não produziram, né? Então, assim, tem coisas muito graves acontecendo, de nossos profissionais não terem tempo para fazer, por exemplo, um exame criminológico, né, da forma correta, ou serem passados aí para profissionais que recebem, como você falou, 3 vezes menos, né, funções que não seriam delas. Eu não estou desqualificando o salário, tá? Eu estou dizendo que é uma inversão de valores. Porque o cara tá lá sentado, fazendo um serviço que ele deveria estar ocupando, outro serviço, está lá ocupando uma vaga que é de um profissional. Mas até na questão das funções mesmo, tem funções que estão sendo passadas para as nossas profissionais que não são delas, né? E acaba que quando você faz um processo de trabalho que não é seu, o seu processo de trabalho, ele fica sem ser feito. Então, assim, se paga um enfermeiro para dar uma assistência, né, ao recuperando de uma forma ali, e dentro daquele tempo ele faz outras coisas, o que deveria ser feito enquanto enfermeiro ele não faz, entendeu? Que são várias questões, não é só a questão do cuidado ali, assim, é um planejamento realmente de atendimento de enfermagem que vai muito além de você aplicar uma injeção, fazer um curativo, fazer uma avaliação. Ele vai muito dentro de um processo, porque, como você falou, o governador passa, mas o profissional fica. Então ele vai estar ali em setembro, em outubro, em novembro, vira ano ele está ali. Então ele precisa ter esse pensamento do bem, que ele é maior do que o governador. Então, enquanto o servidor não tiver esse pensamento que eles são maiores do que o governador, do que o secretário de segurança que está ali, eles vão começar a ter força. É isso aí importante você falar antes, porque na verdade, né, doutora, o seguinte, existe um elefante, que eles dizem, né, um elefante branco, né? Eles amarraram as pernas suas com o barbante, e o elefante dá um totinho, não rebenta aquele negócio que tem medo. É como se fosse Hitler, quando pegou aquela galinha ali naquela época, isso que o governo está fazendo com segurança pública. O que Hitler fez, pegou a galinha, despenou ela toda e provou, falou aqui, ó, pôs ela no pé de volta, e ela vai vir no meu pé, jogou milho pra galinha, ela voltou no pé dele para comer novamente. Então, essas migalhas que o governo vai passar, que ele não vai continuar como governador, ele vai refletir isso aí na profissão SUS. Agora, como sindicalista, vocês como presidente de sindicatos, a resposta para os dois, existe algum projeto já colocado? Vocês têm alguma coisa para apresentar de melhoria para esse governo que está tendo esse descaso com vocês todos? Já tem um projeto? Vocês estão em mente alguma coisa? Um ofício? Já caminhou ofício? Tem algum projeto? A gente está caminhando, na verdade, em tentar unir os sindicatos, né, as entidades, que é um outro problema que a gente tem. Porque a gente veio de uma pandemia que cada um
tentou salvar a sua categoria da melhor forma possível. Então, passado isso, a gente veio juntando os cacos, né, e agora a gente está tentando reorganizar o movimento sindical. A gente sabe que a gente tem um presidente que veio do movimento sindical, mas a gente também não pode esquecer que o papel do sindicato qual que é. Né? Então, assim, mas a gente está realmente tentando construir uma união entre os sindicatos para a gente começar realmente a elaborar, porque não adianta o CENG ir com a ideia, o PSIND ir com outra ideia, o Sindicato de Saúde ir com outra ideia, né? O Sindicato de Fisioterapeutas também, que é outra categoria importante também, ir com outra ideia. Então tem que discutir, união. Discutir. Não é que nem que era famosa, puxa cada um para um lado, todo mundo junto, viram um palito de fósforo, vocês quebram, vários não conseguem, né? Esse fórum que a Jennifer está falando é uma saída, a gente tem outros grupos que a gente está tentando construir. Mas sim, mas não é fácil, né, gente? Porque cada um tem um pensamento. E inclusive os próprios sindicatos de dentro das polícias, né? Que aí a gente tem também, aí a gente está falando, né? A gente une os psicólogos, os enfermeiros, a farmácia, os fisioterapeutas, a gente está conseguindo. A gente ainda precisa ampliar e unir com os sindicatos dos servidores públicos, do sistema prisional, por exemplo. Às vezes a gente ainda não conseguiu isso. Nós temos, sim, estado, né, Anderson, sempre nas audiências, apresentar as propostas. Dialogar com esse governo é muito difícil. Então, é muito no embate ainda, né? Ofício, né? E aí também tem a questão de 2017, né? Nós temos a questão da pandemia, sim, mas também temos uma questão de ataque 100% desde antes, né? Mas perdendo desde 2017 aí aos sindicatos. Por quê? Porque enfraquecendo o sindicato, você enfraquece a luta trabalhista, você para de fornecer o que o Anderson estava falando, né? A proteção desse trabalhador. Sim. Porque aí o governo passa, mas nós, servidores públicos, continuamos. Mas continuamos como? Isso é importante, doutor. Eu estou lendo as mensagens que eles mandando, falando o seguinte, que sou psicóloga, a pessoa falando também que a pessoa gosta da senhora e que já sofreu muito assédio sexual dentro de unidades prisionais. Então, ou seja, esse episódio é recorrente. Eu acho que o próprio enfermeiro também, ou o enfermeiro, deve sofrer assédio. Agora, nós temos que entender o seguinte, tem assédio em ambas as partes também, né? Porque às vezes, eu não estou aqui para defender nem acusar a mulher, tá, doutora? Também ficar claro. Às vezes, um homem também, como sendo enfermeiro, às vezes sofre assédio moral por cima, assédio sexual, né? Acho que ambas as partes estão sofrendo isso dentro das unidades prisionais. E a senhora vê isso como uma solução positiva para tentar unir nessas forças que a senhora falou, de sindicatos, associações, para falar a mesma língua sobre isso? Primeiro a gente tem que pensar, Júlio, que sim, todos os servidores públicos estão sob assédio. Mas aí tem sim um recorte de gênero, porque hoje mesmo, ontem eu acho, foi anunciado, né, eu até compartilhei, a primeira comandante da policial do bombeiro, né? Dos bombeiros. Então, só disso aí a gente vê que existe um recorte de gênero onde as mulheres acessar espaços, né, tanto da segurança pública quanto espaços de poder, é muito mais difícil. E para ela chegar nesse espaço, muitas vezes passa, sim, por muito mais assédio, principalmente sexual, do que um homem passaria. Não quer dizer que os homens não sofram assédio, mas se a gente for pegar em números, a gente vai ver que homens sofrem mais assédio moral do que sexual, né? Então, só para deixar assim, né, esse recorte, mulheres, principalmente dentro das polícias, que ainda são espaços extremamente machistas, sofrem mais. Porém, sim, a gente unir forças, todo mundo, contra os assédios, isso é muito importante. Interessante até a gente comentar de uma lei nova que saiu, né? Que foi da Rafaela Dumont, né? Que foi daquela policial civil que Sim. Então, assim, ela é uma lei que novinha, saiu agora, e tem que utilizar dessa lei. Sim. Então, assim, é a lei, se não me engano, 179, alguma coisa assim. Né? Mas que é bom a gente falar, deixar isso claro, que o assédio acontece, né? Infelizmente ainda é um ambiente muito machista ainda, os ambientes de trabalho, independente de qual seja, mesmo que seja dentro da enfermagem, por exemplo, né? Grande parte
Em torno de 89% são mulheres da enfermagem, e sempre que tem cargos de poder são homens. Sim. E esses homens realmente eles fazem, provocam assédio sexual, assédio moral, e fica por isso mesmo, né? Infelizmente o nosso Brasil ainda é machista, o mundo é machista, e a gente precisa mudar isso. Quase que não temos punição, né, para os homens que cometem assédio. Mas aí é muito importante citar, por exemplo, o CUIDS policial. Não sei se você conhece, Júlio. O CUIDS policial é um projeto criado por um homem, né, por um policial civil, que sofreu e tem sofrido ainda muitos assédios dentro da Polícia Civil, e ele sempre está divulgando os números. Se a gente for olhar questão, por exemplo, de suicídio, os homens estão suicidando mais dentro das polícias do que as mulheres, né? Então, é muito importante todos nós, né, toda a sociedade se unir realmente contra os assédios aí dentro das nossas instituições públicas, todas elas. Isso é importante só dizer. É o Eric. Na verdade é o seguinte, o CUT policial ele veio justamente com um perito, se eu não me engano. O Eric, O Eric, ele é até na cidadezinha no interior, ele faz um programa com a gente aqui chamado CUT policial. Acho que o programa dele tem a segunda, pode colocar a imagem tem um banner dele aí, coloca ao vivo, que a doutora lembrou. Ele tem um programa aqui falando do CUT policial. Isso é muito importante. Eu acredito que esse CUT policial, ele colocou várias vezes a perseguição, o que ele sofreu, que etc. Seria mais uma frente, mais uma força, que nem eu falei isso com ele uma vez aqui, conversando, para somar junto com a psicóloga, somar junto com os enfermeiros, justamente para o governo entender que vocês não estão sozinhos. Porque o governo entende o seguinte, acho que esse programa que está ao vivo, o pessoal está vendo, né? O Nossa Rádio, Eric Souto, está na Ultra FM. Então é isso aí, ele faz esse programa com a gente, pode voltar a imagem ao vivo para a gente aí. Um abraço ao Eric aí. Então, deixar claro o seguinte, o governador, quando entende que o sindicato dos enfermeiros puxa sozinho para um lado, que a doutora do sindicato puxa um lado, que o fulano puxa para o outro, ele tem os seus informantes, as suas pessoas que são os conchavos políticos, porque nada mais é o seguinte, sou amigo de vários comandantes, que eu indiquei até alguns comandantes para entrar, chefe de polícia, na época ajudei a fazer a transição da segurança pública. Mas é o seguinte, quanto o governo vê com os olhos que a divisão de águas acontece dentro da segurança pública, ele vai fazer de marionete todos as passos que vocês têm. Por isso que o que o antes disse aqui, e que a senhora disse, unir, é preciso que vocês, todos os sindicatos, que legalmente eu sou presidente de uma associação também que representa a segurança pública. Mas a associação não é, todos sabem, a associação não é legítima para defender uma categoria. Não estou desqualificando, tá? Estou falando assim, a associação vem para cobrir. Todas as instituições têm seu lugar, mas tem especificações. O governador tem que entender que todo sindicato representa legalmente todos os seus associados. Não é só associados, a sua categoria. A associação representa quem que é associado à sua associação. Então, se os sindicatos souberem, e sabem alguns, que a força que tem, se unir, não existe governo nenhum que vai segurar. Eu já queimei muito caixão, colocando cara de governador, cara de deputado, já arrastei caixão na Praça 7, já fiz tudo. É só assim que eles respeitam as categorias. É só na pancada. Não adianta caminhar com um governo malicioso com amor. Então, fique claro isso aí. Os sindicatos têm que se unir. Né? Eu acho que vocês se unirem, a importância é muito grande. Vocês são um elefante branco, não sabe a força que tem. Mas... Categoria, e ela espera essa união. Eu acho que a gente não vai entrar nem no mérito de se quem representa quem. Eu acho que sindicatos tem que unir, tem carta sindical, tem que estar junto com unir, trazer as ideias, fazer a construção. E essa construção, ela precisa ser unificada. Unificada como? Unificada para quem a gente vai apoiar daqui 2 anos. A gente tem deputados aí, a gente vai ter um psicólogo vai representar lá, porque uma coisa é eu falar da dor da Jennifer, né? Outra coisa é a Jennifer falar da dor dela, que ela sabe o que ela passa quanto psicólogo.
Mesma coisa o enfermeiro. Não, eu sei falar onde que eu durmo. Cansei de dormir em banheiro, que não tinha local para dormir. Cansei E outra de coisa, dormir em sacristia. isso é importante você dizer, Então, tá? Porque na verdade isso acontece. Ué. Não, acontece ainda hoje, dos É dias verdade, de hoje. hoje. Né? Até pouco tempo agora, a gente na Santa Casa Grande, igual de Juiz de Fora, a gente tinha lá quem fazia descanso lá em banheiro, em expurgo, em departamento de limpeza. Então assim, uma Santa Casa igual aquela lá. A gente sentou com o gestor de Santa Casa e falou, olha, isso não dá para continuar dessa forma, tem que mudar. Foi feito o quarto. É difícil. Aqui é tudo um puxadinho. Não, amigo, é um puxadinho, mas o médico não tem o local dele de descansar, a diretoria não tem o local de fazer as reuniões dela. Por que o trabalhador que move isso aqui, que mantém isso aqui funcionando, não tem Tem que um dormir local? até no papelão, né? Gente. No chão. Então, assim, é uma conversa que não cola mais. E acaba até trazendo transtorno pro paciente. Sim. Trazendo transtorno para os familiares que estão ali, porque o cara não consegue trabalhar correto com isso. Descansa. Né, doutor? Então o psicológico se abala. Agora é interessante o seguinte, que os sindicatos que realmente querem lutar, seria a hora agora, nesse tempo ainda de acontecer, de criar-se uma comissão onde juntar todos os sindicatos. Eu propus um ofício, tá? Vai circular para os sindicatos, fazer a união. Eu vou marcar dentro da Câmara Municipal ou dentro de algum local, nós estamos decidindo. Todos os sindicatos de segurança pública vai comparecer, porque juntando essa força toda, quem é governo para não cumprir fazendo? Deixar vocês as mínguas julgadas, traças. Poxa, nós temos que entender o seguinte, se você não trabalhar, você vai estar prejudicando. Vamos partir para o lado do pressuposto da sociedade. Se você não trabalhar correto, você vai trazer transtorno para a sociedade de Minas Gerais. Quem está perdendo é a sociedade de Sim, Minas Gerais. sim. Então o governador vai embora. A sociedade que está pagando os impostos, não está trabalhando, tá, por causa de um governo irresponsável, é fazendo essas coisas que estão acontecendo. Então, fica aí a dica. Eu acho que vocês são profissionais da área. Nós tivemos um atropelo no início do programa, mas queria que você fizesse algumas colocações, mais precisas psicólogas, as suas considerações finais, falando o que você acha que realmente precisa que seja feito, que o governador tem que atuar, que com certeza o Matheus Simões, vice-governador, está ao vivo. Mandei o link para ele, mando o link para todo mundo dos programas nossos. Então isso circula. Então, a única coisa que eu peço aos nossos convidados, você também fez o convite para o programa, porque o governo é malicioso e maldito. Porque na verdade o que eles fazem? Tentam calar a todo custo. Como você é representante legal, né? Eles falam, poxa, vamos começar a minar os sindicatos. Aí você vem dar uma entrevista, você tem que preocupar 10 vezes com o que vocês falam. Sim. Porque se você falar uma pergunta ou contrária do que é da vontade que eles querem, aí começa, poxa, persegue aquele enfermeiro, persegue aquela psicóloga. É por isso que a gente vem enquanto representante, né? Porque Como representante. a gente... Que isso fique claro, né? Para a sociedade, para o tribunal. Eu falei isso com um ex-presidente do Tribunal de Justiça esses dias, falei com o desembargador Paulo e com o desembargador Alexandre. Os sindicatos que dão entrevista, eles dão entrevistas como representante de categoria. Não adianta vir de mimimi aqui falar que vem como servidor. Porque, Não. para ficar claro isso. Não. Eu tenho até aqui, Júlio. Isso aqui é uma carta. Vou mostrar aqui na câmera. É uma carta da minha categoria do sindicato. Eu trago como uma colinha mesmo, porque minha categoria está precisando dentro do sistema prisional. Mas, porque eu escuto a minha categoria. Mas eu tô aqui enquanto representante e a gente não precisa temer. E se, assim, há alguma dúvida, né, Anderson, de que a gente vai se unir e estamos nos unindo enquanto sindicato, acho que estarmos aqui, né, os três, uma associação, o sindicato dos enfermeiros, o sindicato dos psicólogos e muitos outros com quem estamos, né, dialogando e construindo junto, eu acho que é um recado aí, né? Então, assim, a gente dialoga e a gente está junto, a gente entende essa importância. Quando você fala assim, deixa um recado pro vice-governador que deve estar nos ouvindo. A gente fala muito, a gente deixa muito recado, né? A gente tem dialogado e assim, nós temos sido ignorados, né, há muitos anos. Então, eu vou deixar um recado para a categoria. Pode ser? Porque a nossa categoria merece. Óbvio. Né? Até bom você falar isso, Cogi, porque a categoria está querendo ouvir
o que realmente o sindicato, que muitas pessoas às vezes não sabem o trabalho que o sindicato tem. Sim. Porque às vezes uma pessoa, 2 de madrugada, aquele horário, 1h da manhã, ô Anderson, ô doutor Eugênio, muitas pessoas não sabem disso. Que o sindicato tem que acordar 1h da manhã, 2, com gente ligando, porque às vezes é assim, né? Às vezes você perde o sono, aí sua esposa pergunta, ou seu marido pergunta, ou seu namorado pergunta, ou namorado, quem quer ser. Cara, o que tá acontecendo? Você não sabe explicar, porque o seu psicológico já tá todo abalado. Minha ex falava assim, não tem um sindicato dos sindicalistas, não? Pra defender Pra vocês. defender vocês, porque A gente acorda trabalhando, a gente dorme trabalhando e é isso. E as pessoas não entendem isso, né? Mas é isso, a gente faz também pela nossa força de mudar essas realidades, né? Tanto a realidade da população quanto a realidade das nossas categorias que estão extremamente precarizadas, mas então ignorando um pouco assim, porque mandar recado pro governador eu acho que vai ser perda de tempo, né? Mas infelizmente. Mas na verdade... A gente já tá mandando, né? Já tá mandando. A gente já tá mandando. Mas assim, que a categoria continue se unindo, que as nossas categorias, né, continue buscando o sindicato, continue cada vez mais apoiando o sindicato. A gente fala assim, tem muita gente que me pergunta, eu posso ser filiada aos 2 sindicatos? Pode ser filiado aos 2 sindicatos. Deve, se puder. Até mesmo né? que aumenta Porque a força, né? a gente fortalece o sindicato. O sindicato, ele é criado por nós, feito por nós e para nós. E é né? importante Para que proteger. o valor que anual que tem para voltar agora, parece que vocês recebem sempre acho que vai voltar, né? Não vai voltar, é uma Não. associativa. Hoje a gente tem uma associativa Não, contributiva, covardia. né? O sindicato, cara, que levanta, que defende, que faz. Então é importante você, servidor. Hoje nós temos sindicato aqui, eu vou falar pra vocês. Se vocês não alimentar o sindicato, alimentar, que eu digo o seguinte: se não filiar, coloca as redes sociais dos 2 sindicatos, se não se filiar, não associar os sindicatos, vocês estão tirando de vocês. Porque não é R$30, R$40, R$50, R$100 que você tem que pagar o sindicato, que vai deixar vocês mais pobres. Não, que se vocês gastam isso aí numa mesa de boteco no final de semana, entendeu, doutor? E na hora que precisa fortalecer mesmo ali, porque precisa ter respaldo, que de fato vocês possam Sim. caminhar firme com isso aí. Então, o recado que só deixou foi esse, que o pessoal tem que se unir. Tem que se unir, tem que fortalecer os sindicatos. Nós estamos lidando, por exemplo, na psicologia, tivemos uma criminalização das nossas profissionais por um juiz querer que uma profissional faça o que não é da função dela. Correto, né? que não é da função Que não é da dela. função. E aí, essa profissional ela já estava em ter que fazer um acordo ali, como penal. Ela teve que fazer uma coisa. E outra coisa, se for condenado depois de novo, ela se cai. O juiz não quer nem saber, não. Vai lá, ela fecha um acordo, mas não pode cometer um crime igual de Isso. novo, senão vai presa. É. Não, quer dizer, isso é uma Transação. covardia. E aí transação chegou no penal. final ali, a gente fez toda uma movimentação, esse juiz voltou atrás, né? Mas nossa categoria está à mercê disso. E aí a gente se mobilizou, o sindicato se mobilizou, as outras instituições representativas também, mas nós estamos à mercê disso. E se nós não tivermos sindicatos para nos defender, né? Isso é Quem nos importante. defenderá? E o Santos, o que você tem para mandar para a categoria do sindicato? Que depois eu vou falar um finalzinho para terminar o programa. Quero agradecer o espaço, agradecer o convite da gente, né? Já estive aqui nesse espaço, assim, é um local realmente que dá voz pra gente falar, que tem liberdade de falar o que a gente quer, a gente toma cuidado realmente no que a gente fala, né? Para nossa categoria, eu quero deixar assim, o sindicato de enfermeiros, né, o SENG, né, está aberto a você que precisar da gente, né, independente se é sindicalizado, se é filiado ou não, a gente está lá, a gente tem o nosso Instagram. Geralmente quem toma conta do Instagram é eu, então eu respondo quase todo mundo lá. Você precisar falar comigo no WhatsApp, só me pedir lá que a gente passa, porque esse contato ele é muito importante. Então assim, e essa união das categorias, né? Porque qual que é importante quando a gente fala de união de sindicatos, eu vou explicar o motivo que é. Porque não é categoria, é classe trabalhadora. Então, quando a gente colocar isso na cabeça, que a classe trabalhadora está se unindo, é porque o negócio está ficando bom, está ficando bom. Então a gente vai construir esse diálogo aí o mais rápido possível. Nesse ano de 2025 é para isso realmente, para a gente concentrar as pautas realmente de todos os trabalhadores, né? E aí a gente começar a articular, porque sem articulação, gente,
no caminho, não enganem não. A gente está lá à disposição, a gente tem o nosso jurídico para esclarecer dúvida, o nosso diretor estão à disposição, precisando da gente, estamos lá. Túlio, mais uma vez, precisando da gente também, a gente está aí à disposição. Eu só quero falar o seguinte. Muito obrigada, Eu Júlio. agradeço também, Jennifer. Você é uma criatura que eu digo assim, um semblante bacana, sorridente. Quem tá aqui presente tá vendo isso. O Anderson, o cara também exemplar, achei. É o cara, uma cara feia, né? O Anderson tá aqui com essa barba branca, mas é um cara parrudo, forte. Deixar claro o seguinte, gente, nós temos aí, vocês falaram aí de várias coisas. Vamos falar um pouco de corrupção para finalizar esse programa. É o seguinte, nós temos juízes corruptos, juiz de fora, que está na esfera. Breve vai cair muita gente na área prisional. Então o governador fica fingindo, fechando as portas para ajudar a categoria de segurança pública. Mas enquanto isso, enquanto os bons se calam, os maus vão tomando espaço. Então nós temos aqui denúncias e eu recebi aqui centenas de AGE para parar rádio, parar matéria, a pedido de secretariados. Mas não vão conseguir, porque comigo não tem conversa. Não tirar a matéria. E chegou um absurdo de um secretário que nós trabalhamos muito para defender a categoria entrar na justiça para falar de mimimi, porque da honra dele, etc. Então eu não vivo de dinheiro de governo. Eu não vivo de dinheiro de cursinhos. Eu não vivo de nada. Eu não vivo do sacrifício do suor do trabalhador público que está sofrendo para cuidar da sociedade. Deixar claro que os sindicatos fiquem espertos. Porque precisa agora, urgente. Nós vamos ter aqui deputado, essa semana vai ter várias pessoas aqui, né? O professor Vargas, inclusive o Gonzaga, várias pessoas que vão passar aqui. Eu estou sugerindo para todo mundo, vamos marcar um dia onde que todo sindicato vai receber um comunicado para unir todos os sindicatos de todas as categorias da segurança pública. Enfermagem, psicólogo e assim por diante, várias áreas. Porque quem vai perder são vocês. Então, você falou uma frase que eu queria corrigir, a frase que você falou. Não, nós atendemos pessoas que pagam, pessoas que não, negativo. Eu sei que vocês fazem isso. Mas eu vou falar pra você duas coisas. É vergonhoso de ver uma categoria, um cara que dá o sangue pra ser um presidente do sindicato, que o pessoal acha que ser presidente do sindicato é fácil. Acha que ser presidente do sindicato, tá rolando de ganhar dinheiro. Vocês estão enganados. Quem tá aqui tá tirando dinheiro do bolso pra vir, talvez, defender você. Então vai lá, filie no sindicato, filie no sindicato de escola, no sindicato dos enfermeiros, ou se puder, nos dois. Porque você vai estar respaldado 100% sobre isso aí. Então muito obrigado, viu, Anderson, por sua presença, muito obrigado, doutora. E deixar claro que as portas estão abertas para vocês aqui e foi um prazer estar falando com todos vocês. E vocês ouvintes, alguns reclamaram no início, mas agora tudo deu jóia, tudo foi bacana. E espero vocês voltarem aqui para fazer um debate. Nós vamos trazer alguns profissionais e espero trazer uma pessoa da saúde do servidor que marcou. E eu quero fazer questão que você esteja presente, que você esteja. Porque nós vamos debater aqui ideias. Isso aí. Estou à disposição. Bacana? Ótimo. Então, boa noite a todos, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Você acabou de ouvir na Ultra o programa Momento Ultra Segurança Pública.